Olá meus amigos do canal, muito boa tarde, Dr. Wagner Pedro, gravando mais um vídeo para o canal. E como de costume, se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa seus comentários ao final do vídeo e nos ajude a compartilhar. No vídeo de hoje, eu quero estar falando sobre a correlação entre filosofia e teologia. É sabido, pelo menos por todo estudante de teologia, que os primeiros a serem chamados de teólogos, com essa palavra teólogos, foi os próprios filósofos. Foi os filósofos que tomaram a iniciativa de escreverem e pensarem sobre as divindades, sobre os deuses, ou o Deus. Então eles são culturalmente os primeiros a serem chamados na literatura como teólogos. O que talvez você não saiba é que na própria Bíblia, no Novo Testamento, existem referências ou citações que foram feitas, que são extraídas da literatura filosófica. Até mesmo citações em que elas foram feitas de maneira direta, de forma literal, e que está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia contém filosofia. Então você, estudante acadêmico de teologia, você pode sim estudar a filosofia, sempre procurando reter o que for bom. Mas para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero colocar nesse vídeo para exemplificar o que eu estou falando, e você pode pesquisar e você vai chegar na mesma conclusão. Vamos observar aqui alguns versículos. Eu quero citar o primeiro aqui, Atos, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas também disseram, porque também somos sua geração. A referência bíblica é Atos 17, 28. Em Atos dos Apóstolos, quem fez essa citação? Quem citou na Bíblia? Apóstolo Paulo. E aí alguns vão atribuir que essa citação é do apóstolo Paulo. Mas está equivocado. Existe uma obra literária secular chamada Phaenomena, eu vou colocar na tela aí por extenso, por Arauto de Soli, ou Cilícia. E o filósofo que fez essa citação é chamado Arato de Soli, poeta e astrônomo grego, que muito provavelmente foi lido pelo apóstolo Paulo. Outra citação aqui, primeira carta dos Coríntios, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Referência bíblica, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Quem citou na Bíblia, novamente apóstolo Paulo, porém não é uma citação de apóstolo Paulo, mas existe uma obra literária secular, algumas comédias de Menandro, são os escritos, manuscritos, algumas comédias de Menandro, filósofo que escreveu Menandro, comediógrafo grego. Então Paulo cita essa referência. Mais uma aqui, carta de Tito, capítulo 1, verso 12, que diz assim: um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, ventres preguiçosos. Referência bíblica, Tito 1,12. Quem citou na Bíblia? Paulo. Mas quem citou fora da Bíblia, anterior a Paulo? Uma obra literária secular de Epimenides, originalmente em sua obra Crética, ou Minos. Então o filósofo aqui, a referência direta é Epimenides, poeta e filósofo cretense, citado por Paulo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 39, diz assim: mas eu vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Referência bíblica de Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 39, quem citou na Bíblia é Jesus, mas existe uma obra literária secular chamada Enquiridion, por Epiteto, filósofo Epiteto, que é um filósofo estoico. E outras que não tem uma referência direta, mas tem uma referência indireta. Vamos colocar aqui 1 Coríntios 15, verso 32, que diz:
Se como homem combati em Éfeso contra os animais, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Referência de 1 Coríntios 15:32, quem citou na Bíblia? Paulo. Mas não tem uma obra literária secular direta, mas muitas obras estoicas que citam algo parecido, uma ideia parecida. Não tem um filósofo assim exato, né? Não há uma correspondência exata, mas a ideia em si está presente em várias correntes filosóficas antigas, incluindo no estoicismo, anterior a Paulo. Já havia essa ideia. Outra aqui que vamos citar aqui, Colossenses capítulo 2, verso 8. Né? Carta aos Colossenses capítulo 2, verso 8. Vede que ninguém vos engane por meio de filosofias e vão enganos, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Referência bíblica, né? Colossenses 2 e 8. Quem citou na Bíblia? Paulo. Mas uma obra literária secular exata não tem, mas existem várias obras filosóficas da época, principalmente as que criticavam os sistemas de crença estabelecidos ali. Um filósofo direto, não há uma citação direta, mas existe a ideia, né, que reflete uma atitude crítica em relação à filosofia e às tradições humanas, em oposição ao ensinamento de Jesus Cristo. Então a ideia por detrás já existia em outras obras. O que eu estou dizendo? Que Paulo, por ser culto, um erudito, um intelectual, ele tinha ali dentro do seu conhecimento a filosofia como pano de fundo. Aí você vai falar, meu irmão, você está dizendo que a Bíblia não é inspirada? Veja, a própria Bíblia tem passagem que o próprio apóstolo Paulo, ele usa a seguinte referência: digo eu e não Deus. Então por aí você já tire suas próprias conclusões. O que eu estou trazendo nesse vídeo são fatos que indiretamente ou diretamente a Bíblia no Novo Testamento, em algumas passagens, principalmente em que tem como figura apóstolo Paulo, faz referências à filosofia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que no mínimo lhe traga algum tipo de reflexão. Vamos ficando por aqui. Meu forte abraço.